Prepare for a rude awakening. Prepare para um rude despertar por Mike Rude de Israel. Parte 2. O dia milênio do Senhor. Vemos em Levítico 23, começa dizendo no verso 3: 6 dias o trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado de descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis, sábado do Senhor, em todas as vossas habitações. O sábado é a festa semanal. É uma convocação semanal, é um ensaio semanal. Ele aponta para o 7º ou milênio do sábado, quando o Messias governa e reina aqui na terra. Essa é a imagem que está incorporada no sábado. E é isso, lembra que foi Barnabás que falou essas palavras, que Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Isso significa que o Messias reinará no 7º milênio, o dia e o milênio do Senhor. Nessa cultura nós não vemos tão claramente, maravilhosamente, como vemos na terra de Israel. Lá há uma cultura total, inteira, onde guarda o dia do sábado. Então trabalhamos bem zelosamente, muito duramente durante a semana, especialmente no 6º dia, no 6º dia. Levantamos bem cedo e começamos a preparar, porque nós vamos preparar tudo e deixar tudo feito, todas as tarefas, muito antes da hora, porque quando o sol se pôr naquela noite, e quando as velas são acesas, e quando o pai, que é o sumo sacerdote da família, pega o pão em suas mãos e fala: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamosi lechem haaretz. Toda vez que fazemos isso, sabemos que aquele corpo representa o corpo do Messias, que foi quebrado por nós. E fazemos isso em lembrança dele. Toda semana, quando começamos a Santa Convocação do sábado. E para estar numa cultura como Jerusalém hoje em dia, as pessoas trabalham naquela cultura tão zelosamente para alegrar-se naquele sábado e participar nesse ensaio. Vemos que no 6º dia, sexta-feira, para ser entendido aqui no Ocidente, mas no 6º dia nós levantamos bem cedo, porque todos nós temos tarefas para a gente fazer durante o dia e planejarmos muito antes para que levantamos. Então levantamos no início da manhã para limpar a casa. A casa ficará bem limpa. Tudo vai acontecer no 6º dia e trabalhamos diligentemente para limpar a casa de cima para baixo. Limpamos o chão da casa até a rua e tudo é muito bem limpo nesse dia. Toda a nossa roupa é lavada, terminamos toda a preparação de alimento, porque todo mundo pode alegrar-se no sábado. Não é apenas para homem, não é apenas para as mulheres, e não excluímos as crianças. Todos trabalharam com muito duro até o 6º dia, porque todo mundo sabe o tempo está chegando e ninguém pode trabalhar. Por isso trabalhamos duro no dia de preparação. Naquela cultura, depois que as tarefas acabarem e a casa está limpa, vamos para o mercado, e muitas vezes em Jerusalém o mercado não vai estar muito longe. No 6º dia o mercado está cheio de gente, porque pessoas locais e ao redor todos vêm para Jerusalém para comprar as frutas, os vegetais frescos, o peixe, a galinha, todo o sustento, porque se houver uma grande comida, então isso acontecerá no dia de sábado. Por quê? Porque podemos sofrer neste momento em que o homem governa e reina a terra. Mas quando o Messias governar e reinar nessa terra, a vida será abundante. Então nós queremos imaginar e participar desse ensaio a cada semana. Então quando vamos ao mercado, está tão cheio de gente, e este é o dia onde os padeiros na cidade de Jerusalém vão assar o pão trançado, como uma rosca, por exemplo, onde parece que a rosca tem seus braços cruzados no sábado como descansando, mas eles fazem diferente de qualquer outro dia da semana.
Neste dia é cozido com passas e feito com mel e castanha, e é doce ao paladar, porque podemos experimentar amarguras desta vida, mas quando o Messias vier, a terra toda será doce. E quando nós provamos aquele pão doce em nossa boca, isso nos lembra do tempo que o Messias vai governar aqui nessa terra. Durante esse dia em que preparamos todas as nossas provisões, alguns pobres, as viúvas e os órfãos, vão para a rua com sacos vazios, mas também com caixas e simplesmente sentam nas calçadas. E quando as pessoas saem do mercado, quando eles começam a ir para o seu carro ou ônibus, ir para a sua casa, então eles param e colocam a comida no saco deles ou na caixa do pobre, da viúva ou do órfão que estão sentados lá na escada. Porque as Escrituras falam, bem especificamente, que os nossos dízimos é para cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos e dos levitas, que não têm nenhuma herança na terra. E vemos que isso é exatamente como o Messias interpreta o Evangelho. Ele repreendeu, temos um exemplo dele repreendendo alguém no dia de julgamento, falando para eles saírem porque eles cuidaram dos pobres, das viúvas e dos órfãos, não cuidaram, aliás, e dos levitas, e que eles não têm nenhuma herança na terra. O Messias confirmou o que foi dito na Torá e nos disse que devemos cuidar dessas pessoas. Essa é a nossa responsabilidade. Um dia, quando eu terminei a compra do sábado, eu estava preparando para ir para a casa do lado da Jerusalém Antiga, que uma senhora idosa chegou perto de mim. Ela não tinha um grande saco cheio de alimentos. Ela chegou no ponto de ônibus e parou até perto de mim. E começou a olhar na sacola da mulher viúva que estava lá na calçada. Ela inclinou bastante para olhar a sacola vazia da viúva. Depois ela colocou sua sacola de compra no chão e começou a olhar dentro da sacola da viúva detalhadamente. Aí ela começou a tirar os alimentos da sacola da viúva. A viúva olhou para ela um pouco, não falou nada e voltou para olhar para o outro lado. Eu não sabia o que estava acontecendo de forma alguma. Essa mulher tirou tudo para fora da sacola da compra da viúva. E depois ela colocou tudo de volta no saco. E aí ela virou e foi embora. Fiquei completamente perdido, porque não sabia o que estava se passando. Até alguns minutos mais tarde, ela voltou e tinha muitas sacolas em suas mãos. Ela tirou tudo da sacola dela e colocou na sacola da viúva. Porque ela viu que aquela viúva não tinha tudo o que ela precisava para que ela e sua família tivessem um bom sábado. Então, essa mulher pegou essa responsabilidade porque ela sabia que se essa família fosse ter um bom sábado, que dependia dela para providenciar o que era necessário para essa família. Então, ela entrou, comprou tudo o que era necessário para que eles pudessem ter um bom sábado. Isso foi exatamente o que Deus tem nos instruído na Torá. E isso é simplesmente uma imagem maravilhosa quando o povo de Deus cuida um dos outros. Eu acredito que o Ministério de Saúde dos Estados Unidos está tão fora de controle porque são os crentes que obedecem às instruções de Deus que têm a responsabilidade de cuidar dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Mas porque eles não fizeram, então o governo teve de fazer isso. O governo então começou a tirar muito dinheiro e manter uma grande proporção para eles mesmos, dando de volta pequenas partes desse dinheiro ao povo, criando uma burocracia enorme de bilhões de dólares somente para dar alguns poucos de volta à população. Vemos que os mandamentos simples que Deus tem dado para nós, que podemos ter uma boa sociedade, que agora temos trocado essas leis tão simples de Deus, que tem amor no coração, no meio de tudo, e trocamos isso por 2,5 milhões de leis na América. E que os Estados Unidos está literalmente sob a autoridade do governo federal em Washington. Como disse Adams, um dos fundadores da Constituição norte-americana, ou o homem governa ele mesmo pelas Escrituras, ou eles terão de ser governados pela espada. E é assim que muitas vezes estamos bem na porta de um governo ditador, porque nós não fomos capazes de governar a nós mesmos pelas Escrituras e fazer o que está escrito.
Nos próximos vídeos, vamos explorar mais o sábado como uma imagem de sombra do sétimo ou do sábado milenar, o dia ou milênio do Senhor. Na era do templo, os israelitas limpavam suas casas no sexto dia em preparação para o sábado. Entretanto, o sacerdote não limpava a casa do templo até o dia de sábado, o dia em que o sacerdote trocava sua responsabilidade. Essa limpeza do templo é a imagem de sombra do Messias, que começará a limpar a sua casa no dia do Senhor. O seu julgamento, a sua limpeza, vai começar na sua casa e depois espalhar para o resto do mundo. Nós temos que estar preparados para essa sacudida do céu e da terra. Nós temos que concentrar em limpar as nossas próprias vidas de tudo que não é puro e santo perante o nosso Criador. Convidamos você a se juntar a nós novamente para o episódio 8 da série de 26 partes sobre as profecias da festa do Senhor, Monte Moriá, o monte onde Yahweh será o nosso professor. Eu sou Michael Rood, em Jerusalém, desejando-lhes Shalom, paz, e eu vejo vocês quando a fumaça sumir.